pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, dando continuidade à notícia, sabe, mais um pouquinho ali, não é verdade? Aula 111, perfeito? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, não esqueçam de fazer as atividades, olha a sua presença, ela é contada ali, perfeito? Lembrando que já estamos no terceiro trimestre, é preciso que vocês verifiquem todas as notas, vá atrás do seu professor, veja o que está faltando, não deixe isso para dezembro, para o quarto trimestre, não tem, ok? Então fiquem alertas aí, perfeito? Muito bem. Qual o objetivo da nossa aula? Vamos lá verificar? Objetivos da aula: tomar como objeto de estudo o gênero notícia, que será analisado sob a perspectiva discursiva de leitura num processo de produção, instauração de sentidos. Ler um exemplar do gênero e analisar sua finalidade, temática, abordada e estrutura composicional. Já vamos começar assim para esquentar, né? Então, já fazendo uma atividadezinha ali. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre notícia 1, notícia 2 e agora notícia 3 e respondesse para mim lá. Você gosta de ler? Por qual ou quais meios você busca ficar informado? Agora é com vocês lá. Foi difícil responder isso? Quero ver. Queria ser assim,
né? Para poder estar aí, para ler cada respostazinha de vocês, cada pensamentozinho que passou na cabeça de vocês na hora de responder isso aí. Mas eu vou falar por mim, não é verdade? Então, vamos lá. Você gosta de ler? Sim. Por qual ou quais meios você busca ficar informado? Todos. Jornais, impressos e digitais, TV, rádio, blogs, etc. Pois a diversidade dos meios é grande e isso nos ajuda a nos tornar, por meio da leitura, sujeitos críticos, participantes da nossa sociedade. Então, se não lê, está fora do contexto, meu amigo. Não tem jeito. Nós precisamos estar inserido, nós fazemos parte desse globo terrestre aqui. Então eu preciso estar sabendo de tudo que está acontecendo aí fora, perfeito? Por quê? Porque eu vou para o ensino médio, eu vou futuramente para um vestibular e eu preciso dar conta do que vai cair para mim aí ao longo dos anos, não é verdade? Vai ter bancas examinadoras que vai querer saber o meu conhecimento. E eu preciso, então, de tudo. Ler muito, saber tudo, para que, na hora que eu precisar disso, para um terceiro grau, para um mestrado, doutorado e assim sucessivamente, eu consiga dar conta. Eu saiba o que aconteceu no meu planeta. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá ler mais um pouquinho sobre a notícia e a importância que ela tem na vida da gente. Todos os dias somos bombardeados por inúmeras notícias. Costumamos questionar os reais interesses que estão por trás desse texto? Acreditamos realmente que não há subjetividade ou parcialidade nos fatos apresentados? A notícia visa informar os leitores da forma mais neutra e fiel possível. Predomina a terceira pessoa. Posições subjetivas devem ser evitadas para que o próprio leitor faça seu julgamento. Então veja aquilo que eu falei para vocês. Notícia é objetivo. Notícia tem que ser impessoal. Portanto, terceira pessoa. Então, eu tenho que dar vazão para o meu leitor pensar. Ele que vai dar lá o parecer dele. Quem está escrevendo a notícia, não. Ele só vê, escreve e passa para a gente, ok? Os leitores podem ser múltiplos ou desconhecidos. Os jornais podem ser de grande circulação ou de circulação mais restrita. Tradicionais ou populares sensacionalistas. A notícia raramente vem assinada. O discurso tem como foco o leitor do jornal. Para isso, é relevante observar as condições sociais e ideológicas desse leitor. Então veja, mais um pouquinho a gente leu sobre notícias, mais um dadozinho ali, tá bem, clarozinho ali na mente. Então a gente consegue ali responder o que está sendo pedido para nós. Então lá, o que é lead? Lembra da aula anterior? Ou slide da notícia? Como ele se compõe? Lembra daquelas perguntas que eu fiz no início lá? Que tem lá no primeiro, logo no primeiro parágrafozinho no início ali, onde, como, quando, com quem, Lembram disso? Busquem lá, gente, com vocês agora.
Deram conta lá? Muito bem. Então vamos lá, né? O que é lead, ou slide da notícia? Como ele se compõe? Lá, é como um resumo da notícia, apresentado geralmente no primeiro parágrafo, que informa qual é o fato, quem está envolvido, onde e quando aconteceu. Mais um pouquinho lá. Então vamos lá para o quiz. Os leitores podem ser múltiplos ou desconhecidos. Os jornais podem ser de grande circulação. O trecho destacado está em que pessoa do discurso? Primeira pessoa do plural? Segunda pessoa do plural? Ou terceira pessoa do plural? Os leitores podem. Com vocês lá. Tudo tranquilinho lá, pessoal? Então vamos verificar? Muito bem. Os leitores podem, veja, está no plural ali. Isso é certeiro, né? Então, quem podem? Eles. Então, sem dúvida nenhuma, terceira pessoa do plural. Certíssimo, né? Continuando então a nossa leitura lá. IBAMA tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação. O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, divulgou nova regra para o transporte de animais silvestres entre estados do Brasil. Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto ao IBAMA. A coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o IBAMA considera animais silvestres de estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do IBAMA. A coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o IBAMA considera animais silvestres de estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do IBAMA. Então veja, eu não posso ter um animalzinho silvestre na minha casa se eu não tiver, uma ordem para isso. Eu preciso, pagar, passar por todos os trâmites legais, porque isso dá pena, e a multa é grande. Então, Deus me livre ter um animalzinho lá, um macaquinho na minha casa,
não posso, a não ser que eu tenha pedido autorização, pagar, ter lá, se tiver algum pagamento, ter feito, tem que estar legalizado, documentado, senão eu estou ali, sem dúvida nenhuma, infringindo as leis, ok? Então lá, marque a alternativa que apresenta as partes composicionais de uma notícia. A. Título, subtítulo, slide ou lead, corpo da notícia, fotos com legenda. Título e organização em versos e estrofes. Título e textos organizados em tópicos. Muito fácil, né, gente? Com vocês lá. Daí, pessoal, conseguiram lá localizar as partes que compõem a notícia? Muito fácil, né? Então, nós temos ali título, subtítulo, o lead, corpo da notícia, fotos com legenda. Às vezes aparece título, às vezes não, às vezes, né, aparece a manchete, às vezes não. Então, depende ali, ok? Muito bem. Continuando, então, a nossa leitura. Os mais comuns a serem criados são papagaios, araras, jabutis. Maria Isabel alerta que, antes de ter um animal silvestre em sua tutoria, é preciso conhecer as necessidades deles, que são diferentes de cães e gatos, inclusive custos. Maria Isabel ainda destaca que o aumento da fraude e do tráfico foi o que motivou essa mudança na regularização. A punição será prisão de 6 meses a 1 ano e multa de 500 a 5 mil reais. Então veja, é sério, né? Antigamente até muitas pessoas tinham papagaios, né? Lá, hoje em dia não, já tudo tem que ser, tá legalizado.
senão não pode ter. Cachorrinho, gatinho, tudo bem. A partir disso, né, tem que pensar. Atividade 4. Vamos lá pensar mais um pouquinho? Qual é a finalidade do texto lido, né? Caracterizar os animais silvestres e destacar as suas necessidades? Divulgar um trabalho desenvolvido pelo IBAMA? Expor uma opinião sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil? Informar sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres no Brasil? Facinho, né? Com vocês. Tranquilinhos lá? Então vamos lá verificar, né? Qual é a finalidade do texto lido? Claro, gente, informar sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres no Brasil. Olha a palavra-chave, informar, né? Atividade 5. O segmento agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização. O termo sublinhado indica uma mudança na regra sobre o transporte de animais silvestres, uma crítica sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres ou uma comparação entre a lei anterior e a atual sobre o transporte de animais silvestres. Então, pense ali na palavrinha agora, você entendeu? E marquem lá a questão.
Vamos lá, então? Muito fácil, né? Então, agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização. O termo sublinhado indica, claro, uma mudança na regra sobre o transporte de animais silvestres. Então, agora significa que houve o quê? Uma mudança ali, ok? Vamos lá mais um pouquinho? É preciso conhecer as necessidades deles. Segundo a coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, é preciso conhecer as necessidades dos papagaios, das araras e dos jabutis, dos animais silvestres, dos cães e gatos. Necessidade deles. De quem que está falando? Com vocês lá. Tranquilinhos lá? Então, vamos, quem que é o deles ali, né? Claro, estamos falando do quê? Não estamos falando dos animais silvestres? Ora, então, ali, dos animais silvestres. Muito fácil, né? Continuando lá, a notícia é um tipo textual que possui o objetivo de informar o leitor sobre determinado assunto. Esse tipo textual vai tratar dos mais diversos conteúdos, como política, acontecimentos pelo mundo, questões relacionadas à saúde e muitos outros. A notícia vai buscar trazer o maior número de informações possível, respondendo às seguintes perguntas: o que, como, quando, onde, quem e por quê. Veja a importância de quem faz a notícia. Ele vai ter que responder todas essas perguntas aí em poucas palavras. Olha só, isso é notícia. Então, não é qualquer pessoa que sabe escrever, não, né? Então, para saber escrever bem, tem que ler muito. E é o que vocês têm que fazer aí em casa, ler bastante, para que possam, né, futuramente escrever muito, artigos e mais artigos. E, quem sabe, trabalhar aí num bom jornal, não é verdade? Muito bem. A resposta às questões deverá ser feita de maneira impessoal, sem expressar a intenção ou opinião do jornal ou jornalista. O tamanho da notícia irá variar de acordo com seu conteúdo. As notícias têm o objetivo de informar o leitor a respeito de determinado assunto. Portanto, irão utilizar recursos linguísticos suficientes para passar o maior número de informações que conseguirem, aquilo que eu falei para vocês, né? Em poucas palavras, as essenciais.
Os adjetivos e palavras subjetivas tendem a ser evitados, já que a ideia é que o autor não transmita a sua opinião na notícia. Agora vamos pensar um pouquinho lá. Pode-se concluir que o texto sobre animais silvestres de estimação acima é do gênero notícia. Desse modo, identifique as partes que a compõem, relacionando conforme a orientação. 1. A lead. 2. O título auxiliar. 3. A manchete. 4. O corpo da notícia, né? Então, nós vamos verificar direitinho lá e vamos ali marcar, ok? Agora com vocês.
daí, pessoal? Buscaram lá no texto direitinho? Então foi preciso voltar, verificar e ver lá as partes que compõem a notícia, ok? Para que então possam marcar certinho o que é preciso, o que é pedido ali. Então lá, nós temos ali, né? O lead, 2, título auxiliar, 3, manchete, 4, corpo da notícia. Então, aqui está a nossa respostazinha. Vejam de vocês, analisem, dá uma olhada. Se erraram, apague aí, coloque certinho. Então, vamos ver lá, né? 3, a manchete. IBAMA tem novas regras de transporte de animais silvestre de estimação. Aí ali. 2, título auxiliar. O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto. a lead, primeiro parágrafo da notícia. E, é claro, o corpo da notícia, do segundo ao último parágrafo da notícia, que vai colocar ali toda, né, que precisa de autorização, senão vai ter multa, e assim sucessivamente, pessoal. Então, quer dizer, sempre é o mesmo jeito, é estrutura. Então, é fácil reconhecer uma notícia. Eu só preciso conhecer o que é manchete, né? Qual é o corpo, o que é o lead, e conseguir, então, ali fazer o que está sendo pedido para mim. Muito bem? Bom, o que estudamos hoje? Mais uma aula de notícia. Terceira aula, né? Então, a partir da leitura de um exemplar do gênero notícia, analisamos sua finalidade e as partes que compõem suas estruturas composicionais. Já sabemos como ela é constituída, ok? Muito bem, pessoal. Abraços!